bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Aqui nós estamos por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Para juntos estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. E hoje nós estamos com o tema Jesus é a porta. Pois ele mesmo disse, eu sou a porta. Estaremos falando aqui sobre os dois caminhos, as duas portas. Estaremos falando sobre o céu e o inferno. Estaremos falando tudo isso aqui neste dia de hoje para que nós venhamos aprender um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Começaremos falando sobre o céu e o inferno. Se você perguntar à sua volta, a todas as pessoas que você conhece, aonde elas querem passar a eternidade, creio que todos, ou a maioria, dirão dos céus. Outros não acreditam que existe, mas existe, pois o próprio Senhor Jesus ele fala a respeito disso. E nós estaremos aprendendo neste dia de hoje. E se você perguntar para as pessoas à sua volta agora, todos dizem que querem ir para os céus. Mas o que nós temos feito para ir e entrar no reino de Deus? O que nós temos feito para ir para o céu? Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e o 14, Jesus ele disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha o que Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, o caminho da perdição, ele é largo, a porta é larga, é espaçoso. E Jesus disse que são muitos os que entram por este caminho e por esta porta. Assim como você pode ver aí nesta imagem que aparece no vídeo, deste homem e esses dois caminhos, você vê que um caminho leva para o céu e o outro para o inferno. E você vê o que tem em um caminho e no outro. Nenhum tem a cruz, a redenção, pois Jesus é a salvação para todos, aqueles que creem, aqueles que querem. E você vê o outro caminho que conduz para o inferno, a prostituição, a embriaguez, tudo isso aí, drogas, tudo isso que você vê aí nesta imagem que está passando aí no vídeo agora. E aqui nós aprendemos, pois o Senhor Jesus ele diz, entrai por a porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E Jesus ele ainda diz, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que o encontram. São poucos os que entram por este caminho.
Não são muitos, foi o próprio Senhor Jesus que disse, são poucos os que encontram. E você que ouve agora esta palavra, você vê que todo mundo diz que quer ir para os céus, mas o direito de escolha está em suas mãos, pois é você quem escolhe o caminho que você quer seguir. Um caminho ele vai te levar para os céus, mas o outro ele vai te levar diretamente para o inferno. E é você quem escolhe. Jesus diz, pois entrai pela porta estreita, pois a porta é estreita e o caminho que conduz para a vida ele é apertado, e são poucos os que entram por ele, são poucos os que encontram. Jesus ele ainda contou uma história que fala bem nítido sobre os céus e o inferno. E esta passagem está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o 31. É a meditação para que nós venhamos compreender essas coisas que nós estamos falando aqui. E quem sabe você já tenha ouvido ou visto algum vídeo ou assistido em alguma série que fala da parábola do rico e do Lázaro. Parábola, como já falei em outros vídeos, expliquei o que é. É uma história contada que tem o propósito, o intuito de trazer uma lição moral de vida. E Jesus ele contou isto aqui e explica detalhadamente que existe tanto um como o outro. Existe o céu e existe o inferno. Jesus ele disse em Lucas capítulo 16, versículo 19: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. A palavra do Senhor diz que havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras, finíssimas, e se banqueteava todos os dias. Ele tinha muitas condições, ele tinha muitos materiais, ele tinha muito, pois o próprio Senhor Jesus disse que ele se vestia com roupas finíssimas, se banqueteava todos os dias. E a Bíblia diz que foi colocado um homem no seu portão, foi deixado ele lá, para que ele viesse a mendigar o pão ali. O seu nome, Lázaro. E ele mendigava o pão ali esperando as migalhas que caíssem da mesa do rico, para poder se alimentar. E a Bíblia diz que até os cachorros vinham para lamber as feridas dele. E a Bíblia diz o final desses dois homens, tanto o rico como o Lázaro, que era um mendigo, que estava mendigando o pão. E a Bíblia diz assim: quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessa chama. Você vê que todos os dois partiram desta vida, desta terra. Todos os dois morreram, tanto o rico como o Lázaro. Só que tem um porém: Lázaro, ele foi levado para o descanso, para os seios de Abraão. A Bíblia diz que ele estava ao lado de Abraão. Os anjos do Senhor o levou.
E o rico também, ele morreu e foi sepultado, mas ele foi para o tormento. Ele foi para o tormento, ele foi para o inferno. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele explica que existe tanto um como o outro. E você vê que Lázaro estava na porta deste homem que era rico. E este homem que era rico, ele só pensava em si, pois não estava nem aí, não dava a mínima para aquele mendigo chamado Lázaro, que estava no seu portão, mendigando o pão. E assim é nesses dias que nós vivemos. Quantas não são as pessoas que só pensam em si e está ao seu alcance fazer muitas coisas pelas pessoas que estão à sua volta e não fazem nada, só pensam em si, só estão preocupados consigo mesmo. Você vê que este homem que era rico, ele tinha condições financeiras de ajudar este homem, de dar vestes novas, de dar um bom alimento, mas ele só pensava em si. Assim acontece nos dias de hoje. Não falo só daqueles que têm grande quantidade que podem ajudar outras pessoas, mas quem sabe você que está ouvindo, está ao teu alcance, ajudar o teu irmão com a palavra, fortalecendo ele, pois o Senhor tem te fortalecido com a sua palavra. E por que você não tem feito o mesmo, transmitindo para o máximo de pessoas que você pode? Quem sabe está ao teu alcance ajudar financeiramente aquela pessoa. Quem sabe está ao teu alcance em liberar uma palavra para aquela pessoa. Mas você olha para ela e julga e diz, não, ela não é digna de ouvir esta palavra. Olhe para nós que estamos aqui hoje. Será que um dia nós éramos dignos de ouvir também esta palavra? As coisas, as ações que nós fazíamos. E hoje nós estamos aqui. E aquilo que nós temos que transmitir. Temos que fazer o bem sem esperar nada em troca. Pois tudo que nós fazemos aqui, todas as ações, elas vão contar naquele grande dia. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos ter que prestar conta naquele grande dia. Então o caminho é o arrependimento. Seja misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso. Dá a todo aquele que te pedir. Você vê que Jesus ele contou aqui sobre esses dois homens e o destino de cada um deles depois que se foram. Pois o rico só pensava em si e não dava a mínima, enquanto Lázaro esperava cair as migalhas. Mas tem um porém. Quando partiu, Lázaro foi para o descanso e o rico foi parar no tormento. Viveu uma vida atormentada eternamente. E de lá do inferno, a Bíblia diz, no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse, Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Olha o que Abraão diz para o rico. Ele diz que em toda a tua vida tu teve bens e Lázaro só teve males. E agora Lázaro é consolado e
e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós. Você vê que Abraão ele diz, ainda que nós quiséssemos passar daqui para aí, não poderíamos, e nem você que está aí no tormento pode vir para cá. E você vê que ele estava tão atormentado que ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para lhe dar de beber. Porque você vê que ele estava tão atormentado ali que de lá daquele tormento ele via Lázaro no descanso. E você vê que existe, porque se não existisse, se não fosse verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo não teria falado desta forma tão nítida o que acontece. Você vê que nesta vida era humilhado, mas ele foi exaltado. E aquele que se exaltava com aquilo que tinha, foi humilhado, foi parar no tormento, e o outro no descanso. Então ele disse, o rico disse isso aqui de lá do inferno. Então ele disse, eu te imploro, ó Pai, que o mandes à minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Você vê que ele pediu para que ele enviasse ele, para que ele fosse avisar, porque ele tinha 5 irmãos, para que não fosse parar naquele lugar de tormento. E Abraão lhe responde, lá eles têm Moisés e os profetas. Moisés que representa a lei, a palavra de Deus. E os profetas, aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Ou seja, lá eles têm a palavra e tem quem pregue. Que ouçam eles. Foi o que disse Abraão. E o rico ainda respondeu, e ele respondeu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem Moisés e nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Você vê que ele disse, não, pai Abraão, se alguém ressuscitar e for falar para eles, eles não virão parar aqui. Aí Abraão responde, se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, ou seja, se eles não ouvem nem a palavra, nem aqueles que estão anunciando ela, tampouco os acreditarão se alguém ressuscitar dentre os mortos. Porque tem pessoas que mesmo vendo os sinais que estão acontecendo, tem pessoas que se visse agora uma pessoa ressuscitar na sua frente ainda dos mortos, mesmo assim, elas ainda não acreditariam. Tem pessoas que são desse jeito. E é por isso que o Senhor deixou uma porta aberta. Jesus ele disse, eu sou a porta. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ele disse, eu sou a porta, e quem entrar por esta porta será salvo. Ou seja, Jesus é a porta. E as pessoas, aqueles que são levantados pelo Senhor para pregar a sua palavra, para anunciar a salvação, eles falam, eles pregam
mas são poucos os que ouvem e acreditam. Como Jesus disse, muitos são os que vão pelo caminho largo, que é espaçoso, pela porta que é larga e o caminho que é espaçoso. Muitos são os que vão por esse, que este é o caminho da perdição. Mas são poucos os que entram pela porta que é estreita e o caminho que é apertado. São poucos os que querem, porque nem todos serão salvos. O prazer do Senhor era que todos fossem alcançados. É por isso que Ele deixou uma porta aberta. E Jesus é esta porta. E aquele que entrar por esta porta será salvo. Porque isso está escrito em João capítulo 10, versículo 9. Jesus ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Achará o verdadeiro alimento. Achará descanso para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor, pois somente Jesus Cristo é o caminho que te leva para os céus. Pois Ele mesmo disse em João 14, versículo 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. Ele é o caminho. E ele diz que ninguém chega ao Pai se não for por meio dele. Então só por meio de Jesus Cristo, só por meio da redenção, você pode ser salvo. Então você que ouve esta palavra agora, que ainda vive uma vida de qualquer jeito, você que ainda está aí no mundo, existem dois caminhos, um que te leva para os céus e um que te leva para o inferno. Qual desses dois você está trilhando agora? O que você tem feito, o que você está fazendo agora? Será que este caminho vai te levar para os céus? Se arrependa. Se arrependa. Pois a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então eu tenho certeza que você quer ir para os céus. Mas cabe a você fazer essa escolha aqui na terra. É você quem escolhe. Assim como você está vendo aí no vídeo esta imagem. Quem sabe você esteja aí agora, em dúvidas, pensando o que será, o que acontecerá da minha vida. O direito de escolha está nas suas mãos. Pois o Senhor te deu livre arbítrio de você escolher o que você quer. E eu tenho certeza de que você quer ir morar nos céus. Mas se arrependa hoje. Comece a trilhar. Faça uma escolha. E escolha o caminho que te leva para os céus. Jesus Cristo é este caminho que te leva para os céus. Então se arrependa. Pois a palavra do Senhor diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, este já está condenado. Então assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje, para que você possa meditar, para que você venha fazer uma escolha, se você quer ir morar nos céus, ou se você quer passar a eternidade no inferno atormentado. Cabe a você escolher. Pois só existem dois caminhos. Um te leva para os céus e o outro para o inferno. E é você quem escolhe. A gente só anuncia a palavra do Senhor, assim como você pode ouvir ela agora. E assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aonde quer que você esteja, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.